Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Devaneios Filosóficos, o podcast que vai trazer reflexões do nosso dia a dia. O meu nome é Andreone Medrado e esse podcast é um podcast livre, um podcast aberto para discutir coisas que acontecem na sociedade, no cotidiano e que podem ou não afetar a nossa psicologia, a nossa subjetividade e nos ajudar a fazer questionamentos muito mais do que trazer respostas. Então venham comigo, acompanhem aqui nossos episódios e vamos devanear. Você já parou para pensar no tanto de coisas que não são ditas, mas que falam muito sobre nós e sobre a sociedade? Você já se perguntou como que algumas dinâmicas sociais construídas socio-historicamente se reproduzem nas nossas vivências, nas nossas relações pessoais ou nas relações também afetivos-sexuais, sejam elas quais forem? Você já parou para pensar uma questão muito interessante que tem a ver com o tempo de espera, como o mecanismo que as pessoas utilizam para responder, para não responder, para se afastar, para engajar no relacionamento ou não? Vamos pensar um pouquinho sobre isso, e aqui eu quero partir de uma discussão que é uma discussão extremamente necessária, que se faz inclusive dentro da não monogamia, e talvez as pessoas até pensem que na não monogamia estamos sujeitos a essas dinâmicas de afastamento, de aproximação, de manter um vínculo mais intenso ou não, de qualquer forma, ou que essas vinculações aconteçam com menos ou com mais responsabilidade, né? Talvez até digam que na não monogamia estamos sujeitos a essas dinâmicas na qual nem sempre as partes estão disponíveis ou desejantes para uma conversa, uma presença, ou qualquer contato que seja, ou construir algo com um pouco mais de empenho e vontade e realmente de interesse. E em partes eu até concordo, porque de fato, né, a gente está falando de relacionamentos. E relacionamentos, eles são compostos por pessoas, e pessoas, como a gente sabe, ou poderia saber, elas são distintas entre si e elas são plurais. Então a gente não pode esperar uma equidade emocional, afetiva e relacional entre 8 bilhões de diferenças, né? Porque as pessoas realmente são diferentes, nós lidamos com um número muito grande de pessoas nesse mundo, e tudo bem. Mas então, não é especificamente este o ponto. Esse episódio não é uma generalização. Eu não quero generalizar que todas as pessoas que fazem isso que eu vou falar são brancas, e nem que todas as pessoas brancas fazem isso. É o famoso, ai, mas nem toda pessoa é branca. Eu quero falar de um mecanismo. Eu quero falar de questões sociais. Quando a gente fala de branquitude e de práticas de branquitude, eu acho interessante a gente ressaltar um ponto. Primeiro, as pessoas não são a branquitude. Branquitude não é uma pessoa, não é uma entidade que você vai no culto e adora. Por outro lado, branquitude é um discurso construído historicamente, e esse discurso construído historicamente, que é da base do simbolismo, é da base da imagem, da base da construção imaterial, ele se materializa a partir dos corpos. E alguns corpos vão garantir mais privilégios em relação a outros. Alguns corpos vão, em detrimento de outros, construir uma organização social, e essa organização social ela vai se desenhando historicamente, socio-historicamente, de modo que algumas pessoas terão privilégios e outros não terão privilégios. E privilégios, como eu disse, são construídos socio-historicamente, e eles influenciam as relações. Independentemente da intenção da pessoa branca, ela ocupa uma relação simbólica e às vezes até material de autoridade nas relações interraciais, em qualquer relação, porque até mesmo na relação entre pessoas brancas, o gênero, o patriarcado, que pode ser entendido de alguma maneira, o patriarcado ocidental, como fundado também na branquitude, ele também opera uma relação simbólica ou material nos afetos, nas pessoas que estão ali na relação, seja ela relação afetivo-sexual, relação íntima não sexual, qualquer tipo. Obviamente que o fato de uma pessoa ser uma autoridade simbólica na relação,
Essa pessoa não quer dizer que essa pessoa de fato seja melhor ou pior por isso. Não quer dizer que, porque numa relação com uma pessoa negra e uma pessoa branca, uma pessoa negra e uma pessoa amarela e uma pessoa branca, e assim por diante, a pessoa branca ou a pessoa amarela represente uma autoridade simbólica na relação, de fato ela seja melhor por isso. O que significa é que esse lugar de autoridade simbólica vai afetar a relação de alguma forma, e quanto menos se questionar a respeito disso, quanto menos se falar, quanto menos se observar criticamente, essas estruturas de manipulação, essa desigualdade, essa assimetria nas relações, ela vai se tornar cada vez mais forte, mais marcada, e a partir dos privilégios já instituídos socioculturalmente, a relação vai ter um lugar totalmente desequilibrado. E eu ainda diria que, por conta disso mesmo, algumas pessoas, conscientemente ou inconscientemente, acabam utilizando desse lugar de privilégio e de autoridade simbólica para que, a partir dele, se articulem as dinâmicas do relacionamento. Isso é uma coisa que aparece em muitos relatos, aparece na história, né, da racialização no Brasil e em todas as representações, como a figura branca, por exemplo, ou muito embranquecida, ela acaba construindo esse lugar de desigualdade e de inacessibilidade. As coisas não se comunicam, não se colocam como compreendidas, e a pessoa branca vai usando nesse joguinho de poderes, nesse joguinho de verdades, usando do seu próprio privilégio para meio que orientar o caminho da relação ao seu próprio gosto, né? E quando a pessoa racializada, que tem um olhar crítico sobre isso, se posiciona, quando a pessoa racializada se coloca neste lugar de crítica, de querer os seus direitos, porque tem uma relação que flua, não com igualdade necessariamente, mas com inclusão, porque não existe uma relação onde ela é simétrica. As relações, elas são relações de poder. Qualquer relação é uma relação de poder. Toda relação de poder, ela vai inserir dentro dela disputa. Se tem poder, é porque tem resistência. Algo resiste. E não é resistência num lugar negativo e não é poder num lugar negativo também. Uma relação de poder não é uma coisa ruim. Todo mundo tá o tempo todo negociando coisas, negociando desejos, negociando faltas, negociando vontades e expectativas e projeções nas relações. Quando a gente negocia isso, é um poder que está ali transitando de um lado para o outro. E quando a gente está falando de poder, tem uma resistência. E a resistência não significa uma negação. Então, o que isso quer dizer? A gente está numa relação onde normalmente, naturalmente, a gente pode falar depois sobre a questão natural e normal em outro episódio, mas que naturalmente a relação ela vai ter tensões. Não existe nenhuma relação onde tudo aconteça só de um jeito, sem precisar crítica e questionamento. A menos que a gente esteja falando de uma relação de dominação. Na relação de dominação não tem resistência. Vocês podem dar uma olhadinha sobre isso na obra, por exemplo, de Michel Foucault. Ele vai falar sobre essa questão do poder, das relações, que o poder é algo que também constrói. Poder não é só algo destrutivo, de manipulação. Poder, ele é construtivo. E as relações, tudo que acontece, passa por essa relação do poder. Em Fanon, por exemplo, Pele Negra, Máscaras Brancas, também vai trazer uma noção dessa disputa das narrativas nos primeiros capítulos ou no capítulo 6. E tudo isso nos ajuda a compreender como que essas simbologias de poder se articulam. Quando a gente fala de uma branquitude, existe uma tendência a querer que essa autoridade simbólica seja mais proeminente e que essa desigualdade, essa assimetria nas relações seja cada vez maior. Então as relações que, entre aspas, eu vou chamar aqui de saudáveis, elas vão buscar uma assimetria menor. E essa assimetria, ela é móvel, ela é fluida, ela não é estática de um lado, nem do outro, nem dos outros das relações. Elas estão em trânsito. Quando a gente tem, por exemplo, um estado de dominação, aí a gente vai poder ver lá em Foucault também que esse estado de dominação é a ausência de resistência. A pessoa não pode ter nenhuma reação. Ela não tem reação para poder lutar e para poder manter essa assimetria fluida. Uma parte só detém o poder e a outra parte não tem escolha.
Mas enfim, eu faço essa digressão porque é importante a gente entender isso que eu estou dizendo aqui para continuar a nossa conversa. E quando a gente fala de não monogamia, quando a gente fala que não existe uma centralização nas relações, quando a gente fala que não existe essa questão da exclusividade sexual, que está nesse tensionamento de um poder dentro do relacionamento, quando a gente fala não monogamia, dá a impressão que a gente está falando que é um lugar, tipo, não tem tensão nenhuma. Ninguém quer, ninguém faz, todo mundo quer, todo mundo faz e pronto, é só isso. E não. Existe uma dificuldade muito grande em inserir a construção afetiva afetada pelas desigualdades sociais em qualquer âmbito da discussão. Aqui também vai acontecer, né? Quando a gente vai falar de não monogamia, o mundo, como se o mundo se restringisse nesse contexto a uma redoma de vidro onde só existem as pessoas da relação. Então, estar não monogamicamente com alguém é estar só com aquelas pessoas e toda a sociedade não participa. Então, o que acontece a partir da classe, do gênero, da orientação sexual, da sexualidade em geral e de tudo mais que um sistema social profundamente desigual produz e que nem é sempre colocado em pauta? Como que a gente pensa? O que dizer sobre a racialização? E algumas pessoas falam até disso, né? O que é importante, mas eu ainda acho que tem que falar mais, tem que questionar mais sobre essas questões. E dito esse contexto aqui, eu quero começar perguntando para você, pessoa racializada e que se percebe dentro de uma desigualdade na relação, e aqui eu acho que vale dizer, né, entre as racializações diferentes, existem pessoas que, apesar de racializadas, ainda têm uma fluidez social diferente tanto do afeto quanto das possibilidades materiais, e eu acho que é importante lançar essa questão sobre pessoas amarelas para que elas pensem sobre si e repensem também os seus comportamentos dentro das relações interraciais. Numa relação interracial com a pessoa branca, a pessoa amarela vai ser a parte da relação que está diante da autoridade simbólica da pessoa branca. Porque a pessoa branca, socialmente falando, detém todos esses privilégios. E quando é uma questão onde tem a relação interracial da pessoa branca com a pessoa negra, é a mesma coisa. A pessoa branca também detém essa autoridade simbólica. Mas e se for uma relação entre a pessoa amarela e a pessoa negra? Eu tenho meu palpite de que na relação entre a pessoa amarela e a pessoa negra, a pessoa amarela detém sinais e detém a autoridade simbólica. Porque a pessoa amarela, embora ela sofra o racismo no Brasil, embora ela sofra o preconceito baseado na raça e na etnia, ela ainda tem uma fluidez social. Não é o mesmo que dizer que então pessoas amarelas não podem falar de racismo porque elas ainda têm fluidez social. Podem e devem, porque o nosso objetivo na crítica antirracista é criticar a branquitude e os efeitos da branquitude sobre os corpos. E quando as pessoas amarelas estão nesse movimento importante culturalmente e historicamente de se descobrirem pessoas não brancas, ou seja, se descobrirem pessoas racializadas, a gente tem uma conquista muito grande do movimento, mas a gente ainda tem uma perda muito grande quando esse movimento para só nas discussões amarelas e esquecem que o racismo ele é generalizado. Ele não para na questão amarela e, mais do que isso, as pessoas amarelas entenderem que, neste ponto da crítica social antirracista, a pessoa amarela, com todos esses estigmas que elas sofrem, elas ainda têm a fluidez social e isso é baseado em um pacto social, né, da minoria modelo, de um problema, do mito da minoria modelo, que dentre as minorias elege a comunidade amarela como se ela fosse o modelo do que é ser uma minoria. Obviamente que isso tem vários impactos sobre a vivência das pessoas, sobre a saúde mental, com certeza, autoestima, porque se cria um estereótipo da pessoa amarela como aquela pessoa que é capaz de tudo, é corretíssima e que sabe de tudo. E a gente sabe que as pessoas são diferentes, como eu falei. E é a partir daqui, dessa construção, que eu quero chamar a atenção de como que nas relações, sobretudo as relações não monogâmicas, onde a gente tem essa suposta ideia falsa de que é só se relacionar com quem quiser, se constrói uma ideia de que o tempo de espera é um tempo que tem que acontecer, que a gente tem que esperar o tempo da outra pessoa, e de fato isso acontece. Mas que essa estratégia, ela muitas vezes ela é usada como desculpa, como racismo e como uma certa manipulação, como uma certa
alimentação por migalhas. E é sobre isso que eu quero falar aqui. Então, recapitulando, eu acho que é importante a gente ter a noção de que branquitude é, além de um discurso social racista, é uma identidade e que não necessariamente só pessoas brancas usam dessa identidade. Todas as pessoas brancas participam da branquitude. Todas as pessoas brancas participam da branquitude. A branquitude favorece pessoas brancas, todas elas, em diferentes graus e contextos, mas sempre em relação a pessoas não brancas. A pessoa branca sempre vai ser favorecida. Essa é uma coisa. Pessoas racializadas podem assimilar o discurso da branquitude, inclusive assimilar as suas práticas e as suas maneiras de atuação, de resolução de problemas. Dito isso, vamos pensar o seguinte, né? Com o tempo, crescemos e percebemos que não podemos ter tudo o que a gente deseja. Isso aí a gente já sabe e que a vida nos mostra isso a cada expectativa que são quebradas nas nossas vidas. A gente sabe também que conforme a gente vai adquirindo mais experiência, o que também chamam de maturidade, a gente percebe que para algumas coisas a gente vai precisar esperar. Nem tudo acontece na hora que a gente deseja e isso a gente também já entendeu, espero. No entanto, há uma coisa que, pelo menos eu percebo, que se confirma a cada conversa que eu tenho com pessoas racializadas, principalmente pessoas negras, que se relacionam com pessoas brancas ou com pessoas, por exemplo, amarelas, mas principalmente com pessoas brancas, e que é o seguinte: de um jeito ou de outro, numa hora ou na outra hora, somos colocados em um modo de espera. Muitas pessoas brancas resolvem, entre aspas, seus problemas colocando a outra parte para esperar no silêncio. Mas esse assunto que eu quero falar aqui, ele também vale para qualquer pessoa que se coloque no lugar de superioridade na relação e que se aposse do que eu chamei de autoridade simbólica e se sinta dona de um ego que é um ego faminto. E aqui eu quero fazer um adendo, né? Esse comportamento de ativar o modo de espera é muito presente, vindo principalmente de homens cis. Mas como certos homens também podem ser incluídos no grupo de pessoas brancas, já que tem homens brancos, né? Eu menciono o grupo como um todo. O grupo dos homens, a masculinidade, o machismo, o patriarcado, ele dá esse lugar para o homem, sobretudo o homem cis, é esse que eu chamo a atenção, o branco principalmente, dá esse lugar de poder esperar, poder fazer a outra pessoa esperar. Poder fazer a outra pessoa aguardar o seu tempo, as suas resoluções, as suas transformações internas, suas vontades, e você que espere. Você que sente a bunda aí na sua cadeira e que espere o tempo da pessoa branca ou embranquecida realizar as suas expectativas, encontrar o seu momento profundo de reflexão, ver se você vale a pena, ver se você vale um beijo, ver se você vale alguma coisa. E daí depois decide se quer algo com você ou não. Mas enquanto isso, espere. Senta e espera. É meio isso que acontece, né? Bom, eu digo meio só por eufemismo, porque é bem isso que acontece. E para dizer que a construção social em torno da beleza branca e da desejabilidade daquilo que é branco e embranquecido, somado ao lugar social dos corpos que são racializados e que estão fora de um padrão de beleza desejável, cria essa estrutura de privilégios que eu falei até agora. Privilégios tais que parece até intuitivamente, né, que autoriza certas pessoas a sustentar uma relação de poder na qual se tenta controlar, inclusive, o tempo emocional. A branquitude, o colonialismo e o capitalismo têm uma frase muito conhecida: tempo é dinheiro. É uma frase problemática em todos os aspectos, mas que dentro do discurso da branquitude capitalista e neoliberal faz todo sentido. Tempo é dinheiro. Dinheiro para quem? Para quem está explorando, né? E a gente acaba também vendendo nossa vida, nosso tempo de vida para comprar coisas, para comer, para viver, para existir. E nesse modo de agir, quando pessoas brancas, e aqui eu reitero, as pessoas também muito embranquecidas ou assimiladas pela branquitude, percebem que a outra parte da relação, aquelas pessoas racializadas ou não padrões e não hegemônicas, estão de fato interessadas em manter os vínculos e em sustentar uma conexão mais intensa, mais sincera e mais profunda, aí essas pessoas brancas e assimiladas pela branquitude
parece se sentir autorizada a deixar a outra parte literalmente esperando. É como se a branquitude atuasse nesse lugar de... Ela oferece os seus encantos, vê quem está interessado. Quando a pessoa realmente está interessada, aí ela marca aquilo e fala, bom, essa pessoa... Porque também parece que é entendido, né, subentendido. Essa pessoa está ali, vem de um histórico de baixa autoestima, vem de um histórico de escassez, vem de um histórico diferente do meu. Então ela está interessada e ela não tem tantos recursos assim. Eu vou fazer ela esperar um pouco, porque eu sei que é mais fácil para ela esperar por mim do que esperar por outra pessoa. Então eu vou deixar ela ali cozinhando, em banho-maria. Tem um episódio no podcast Não Dito, que eu gravei com a Aline, que chama Banho-Maria, e você pode ir lá dar uma olhadinha também, que a gente vai detalhar um pouco mais essa questão. Mas aí eu deixo lá esperando um pouco, eu deixo cozinhando lentamente. Por quê? Porque muitas pessoas com esse sentimento de superioridade querem que esperemos silenciosamente por uma resolução de pensamento delas e que aguardemos que seja por um oi, o tempo que for preciso. Querem que a gente espere pela próxima migalha afetiva com a qual costumam manter as relações de afetos livres e leves, como costumam chamar. Quer que a gente fique ali esperando a sua mensagem que vem a cada 3 dias, que fique esperando o seu convite, que talvez venha só num momento de tédio, que vão te responder quando estiverem numa fila esperando um atendimento, quando estiverem esperando lá em um momento super ocioso alguma resolução do dia a dia delas, que, não tendo o que fazer, não tendo nem a unha do pé para coçar porque foi de sapato naquele dia, resolveu te responder, deu vontade. E não é nem vontade, deixa eu dar migalha aqui do dia, senão a pessoa vai embora de vez, né? Então a pessoa usa desses artefatos, desse tempo de espera e dessa alimentação por migalhas para ir construindo essa relação totalmente anêmica, totalmente desnutrida. Mas que para a branquitude é importante. A branquitude tem esse funcionamento, e repito, pessoas muito assimiladas pela branquitude, se vocês me entendem, também assimilam esse comportamento, porque isso é estar assimilado, é assimilar o comportamento, a retórica e o discurso, na prática, na vivência do dia a dia. E então, não precisa nem falar que isso, nesse processo todo, nós, pessoas que estamos do outro lado, precisamos, segundo a estética e a lógica dessas pessoas embranquecidas e da branquitude, assimilar e aceitar as incoerências e impermanências, pois temos de ser pessoas evoluídas, temos que aprender o tempo da outra pessoa. E aqui eu vou resgatar uma frase que eu escrevi em 3 de dezembro de 2022, que na verdade foi uma cópia de um texto que eu escrevi primeiramente mesmo em 30 de maio de 2022, que chama Tempo de Espera, a insensibilidade de uma pessoa, a insensibilidade de uma espera quase sempre decorrente de privilégios brancos. Esse texto que eu escrevi em maio de 2022 tem uma parte dele que eu já li algumas coisinhas dele aqui, mas que é uma parte específica que diz o seguinte: essas pessoas embranquecidas e da branquitude acham que precisamos esperar para que a pessoa dona da brancura viaje, relaxe com a sua rede de apoio, descanse do seu dia de trabalho, saia com todas as pessoas que deseja sair, faça tudo o que precise fazer e, se ela sentir saudade, que nos responda uma simples mensagem, que até nos atenda ao telefone e que, se estiverem dispostas, farão tudo isso. Ou que nos visite se não houver mais nenhum rolê alternativo em mente. Isso que eu escrevi em maio continua se confirmando tanto aqui, quanto nos relatos que eu recebo quando eu abro o formulário, das pessoas que comentam no meu inbox, nas pessoas que eu encontro na vida e nas minhas relações particulares também. Continua acontecendo desse mesmo jeito. Essa pessoa que possui essa brancura, e repito, a brancura é um discurso, é uma prática, que ela pode, e ela está no corpo branco, mas que ela pode também ser assimilada em outros corpos. E são pessoas que, nesse discurso de relação leve, de relação fluida, de empatia, de respeitar o tempo da outra pessoa, elas levam isso para uma outra dimensão em que você respeita o tempo da pessoa, mas é só o tempo da pessoa.
A pessoa ainda, se você pede alguma coisa, você fala alguma coisa, elas vão se sentir meio complicadas, né? Porque assim, se a gente pergunta algo como podemos conversar sobre algumas coisas que estão me afetando, aí logo vão te dizer que você está cobrando demais, está pressionando, está exigindo demais e até que você está sendo uma pessoa abusiva, porque você quer conversar sobre um assunto que está pendente e que a pessoa não quer te dar esse espaço. Porque ela sabe que não vai dar conta, né? E algumas pessoas brancas e embranquecidas não gostam de sair do topo ao qual elas mesmas se colocam e são colocadas historicamente. E quanto a nós, pessoas negras, pessoas trans, pessoas dissidentes, nós precisamos estar disponíveis como peças no guarda-roupas, pronta para serem usadas na festinha fugaz dos prazeres dessas pessoas. Parece uma fala dura, né? Parece um episódio mais durinho, mais assim, inflamado. Mas, gente, eu tô falando numa calma tão grande que vocês não têm nem ideia. Se eu fosse falar realmente do modo como isso me indigna por dentro, ixi, ia ser só baixaria aqui. Porque é um comportamento que se repete há muito tempo. Quando eu escrevi isso em maio de 2022, é porque isso já vinha acontecendo há muito tempo. E a gente está em fevereiro de 2024 e não mudou absolutamente nada. Pelo contrário, as técnicas têm se reinventado em tão pouco tempo, mas já têm se reinventado. E é aqui que entra um ponto, né? Não importa a ansiedade ou a angústia que essa espera pode produzir. O silêncio branco, embranquecido, ele vem e querem que a gente espere. Não queremos nem dedicação exclusiva, nem um controle sobre outra pessoa. Não é sobre isso que a gente está falando. Nós só esperamos maturidade, uma tratativa de respeito. E não menos importante, né? A gente quer também e um tanto quanto, bastante, sinceridade, responsabilidade afetiva na hora de comunicar as emoções. Eu sei que nem sempre nós estamos prontos para uma conversa mais profunda, mas essa, entre aspas, maturidade, por falta de uma palavra melhor, ela está em dizer isso, sem exigir uma espera fria e unilateral, sem a menor consideração. É nesse sentido que eu falo que muitas pessoas hoje têm usado desse lugar da empatia, desse lugar do autocuidado, desse lugar do relacionamento leve, seja lá o que isso significa, para querer construir relações baseadas nessa autoridade simbólica, nesse tempo de espera, que é um tempo de espera baseado em privilégios, e isso tem sido uma coisa que, na minha perspectiva, é a falta de responsabilidade ou até mesmo a falta de honestidade. Se você não tem interesse naquela relação, se o seu interesse passou, se ele nunca existiu, comunica. Comunica isso de um jeito que seja nítido, que a pessoa entenda que o que tem ali não é o que você está propondo com as suas palavras. Você não precisa prometer o que você não vai cumprir, mas também não use dessa artimanha também dentro desse tempo de espera branco, embranquecido, de ficar dizendo que você tem o seu tempo de construção, você tem o seu tempo de maturação, o seu tempo de elaboração. A ideia de tempo de elaboração e maturidade das emoções, isso vai acontecer ao longo de toda a vida. Então, se você está conversando com alguém e de repente você fala, vou me maturar, você vai se afastar e esquecer, dar um tipo de ghosting e voltar quando você estiver bem? Por que não treinar isso a fazer junto com a relação, conforme ela acontece? Porque é aí que entra o detalhe, né? Eu já gravei um episódio aqui chamado Para Além do Desejo Branco. E quando eu falo para além do desejo branco, eu falo uma coisa ali que é muito marcada também. Amar a pessoa branca é mais fácil. Esse tempo de espera, esse tempo de maturidade, de entendimento, vocês, pessoas que fazem isso, não têm com as pessoas brancas, porque ela está disputando um lugar de autoridade simbólica e você sente que é mais fácil perder a pessoa branca. Com a pessoa branca, você tolera mediocridades, você tolera uma situação de vulnerabilidade sua, você tolera um afastamento, uma despreocupação, você tolera um monte de coisinhas que para você é essencial, mas que você vai criando facetas na sua cabeça de construir uma lógica, uma fala de que, não, eu vou fazer porque essa pessoa deve estar precisando disso, eu vou esperar, eu vou aguardar. Mas quando são com pessoas racializadas, o menor desvio, o menor deslize das suas expectativas já marca um fim. O menor passo que uma pessoa branca, uma pessoa não branca dê em direção contrária às suas expectativas, você já fala que está sendo demais para você. A pessoa negra não pode ser profunda,
porque está sendo profunda demais. Ela não pode fazer muita brincadeira porque está sendo superficial. Ela não pode ter o seu momento de recolhimento, porque aí ela já não está te dando a atenção que você quer. Ela não pode te perguntar muitas coisas, porque ela está te pressionando muito num lugar que você não tinha parado para pensar e ela está te demandando muito pensamento. E assim por diante. A pessoa branca não. Como o afeto à pessoa branca é muito mais socialmente difundido e elaborado e dito como o melhor, a busca por essa pessoa branca é quase intuitiva. Por quê? Hashtag racismo, embranquecimento, assimilação pela branquitude, tudo isso que a gente tem visto e falado até agora. E como o episódio que eu fiz, né, o post que eu fiz no Instagram é um perfil público, né, que foi o meu perfil e as pessoas comentaram e o comentário está lá, como eu falei, o nome do post chama Tempo de Espera, e esses comentários que eu vou ler é do post que eu fiz no dia 3 de dezembro de 2022, e algumas pessoas fizeram comentários no meu post, e eu vou ler alguns para que a gente consiga ter a noção de que o que eu estou falando não é uma voz da minha cabeça, não é uma coisa que eu estou inventando, é uma coisa baseada em observação. Não é generalizado, obviamente, porque eu não vou generalizar isso para o mundo inteiro, mas também não é uma coisa assim inventada da minha cabeça da noite para o dia só para fazer um episódio de podcast, né? Teve gente que comentou assim, abre aspas, eu tô apaixonada nesse perfil, cada texto melhor que o outro. Traduz muito do que vejo e penso, e daí não estou mais só em meus pensamentos. Gratidão. Eu comecei com esse, né, pra dar uma animada aqui, pra mostrar que as pessoas até gostam do meu perfil. Aí tem outro texto, um outro comentário que vai dizer: eu tô até me tremendo, pois a identificação com cada palavra dessa postagem é de 101%. O que leio agora é exatamente a expressão em texto de tudo aquilo que sofri, pensei e refleti sozinho. Digamos que estou aprendendo até hoje a boa vontade da pessoa cis branca, classe média e homossexual. No meu caso, acho pior ainda, pois a relação era mono e todas as vezes que eu precisei conversar sobre o que me afetava, eu fui taxado de manipulador, exagerado e abusivo. Resultado: a pessoa que se colocava como plural e desconstruída e que me pediu em namoro, depois de muito exagero, meu do ponto de vista branco dela, terminou a relação sem me dar justificativa nenhuma e simplesmente sumiu. Isso já aconteceu com supostas amizades também, que hoje vejo que de amigos nada tinham. O silenciamento como uma forma esdrúxula de punição. O silenciamento como prova da falta de repertório para debater, de maturidade e de responsabilidade afetiva dessas pessoas. Hoje meu sentimento para com elas também é de desprezo. Aí vem outra pessoa que fala que texto precioso. Eu, mulher branca não monogâmica, já vivi isso numa relação com um homem branco. Se tem um aprendizado dessa situação é não deixar migalhas serem o menu do dia. Uma outra pessoa vai dizer: eu não sou racializada, tô aqui quase no topo da pirâmide de privilégios enquanto mulher branca e cis. Mas acabo me identificando com seu texto porque acima de mim estão os homens brancos cis e não é raro passar exatamente por esse tipo de dinâmica com eles. Outra pessoa: obrigada pelo texto, muito necessário. Sinto que esse tipo de construção afetiva atravessa a transfobia também. Já passei por isso com gente cis. Geralmente são pessoas brancas que estão muito acostumadas a serem buscadas, desejadas e procuradas para o amor. Não entendem que nem todo mundo ocupa esse lugar. Não sabem entregar, só receber. Outra pessoa vai dizer: eu, apesar de ser mulher branca, privilegiada em muitos lugares, me identifiquei demais com essa violência da espera do silêncio. Muitas vezes dos homens heterocis brancos. E é isso, sabe? As pessoas vão se identificando. Nem todo mundo se identifica positivamente, né? A maioria sim, né? Teve uma pessoa que disse: já vivi isso ao contrário. Uma pessoa negra fez isso que você está dizendo sobre pessoas brancas. A pessoa negra fez isso comigo, pessoa socialmente lida como branca. Então, pela minha experiência vivida na matéria dessa realidade, não acho que essa condição tenha a ver com raça. E também fui igualmente culpabilizada por estar cobrando, pressionando. No caso, podemos falar sobre oportuno privilégio que coexiste, o privilégio de gênero. De fato, né, gente, o gênero, ele não está descolado quando a gente faz essas análises sociais, quando a gente pensa a respeito de vários comportamentos sociais. O gênero está ali dentro mesmo.
Uma pessoa negra pode reproduzir isso? Pode, foi o que eu disse até agora sobre essa assimilação da branquitude. Isso pode acontecer. Mas, de toda forma, mostra que esse comportamento é um comportamento baseado numa certa desigualdade relacional. Uma outra pessoa vai comentar: meu, teu texto me pega forte. Eu tenho uma folha com a frase "quando a espera se transforma em violência", colada na parede para não esquecer de me lembrar sobre. E é isso que eu quero falar com vocês. A gente precisa entender que isso causa dor, que isso nos afeta, que isso nos coloca em lugares de sofrimento e coloca outras pessoas, quando é a gente que pratica esse tempo, né? Uma pessoa aqui vai comentar: eu vivi uma experiência que me doeu demais, e o que doeu foi exatamente essa espera. Foi o logo vai acontecer, que demorava muito tempo para realmente acontecer. Foi a constante espera por respostas de simples mensagens, inúmeros cancelamentos de encontro, quase sempre poucas horas antes, as desculpas e empecilhos para que não se aprofundasse a intimidade. E a pessoa fala: doeu demais, porque ao mesmo tempo que eu ouvia e lia que não era um passatempo, que era mais do que sexo, toda essa espera era imposta. E o pior de tudo é que acabou. A alegação foi de que a pessoa estava se sentindo cobrada demais. Como eu me odiei e chorei por ter continuado lutando por algo que, de inúmeras mostras, não iria acontecer. E por fim, né, os 2 comentários que eu queria colocar é que uma pessoa disse: esse texto bateu forte aqui. Isso acontece muito com mulheres gordas também. Mesmo em relação com outras pessoas gordas, especialmente homens gordos cis hétero branco, que priorizam seus afetos com pessoas magras. Precisamos identificar estas violências e construir estratégias para nos proteger. Aqui tem um outro comentário que eu quero ler, né, de 2 pessoas que colocaram no texto que eu escrevi lá em 2022, só que em maio. Uma delas falou: você ficou sabendo o que rolou nas minhas últimas semanas e escreveu o texto? Tô passada aqui. É o tanto que essa identificação ela acontece, né? E uma outra pessoa disse que, e como foi dito, tem um lugar que o branco ocupa que nem mesmo ele, por vezes, sabe lidar ou sabe que de fato possui. O lugar de superioridade, de dono, de poder. É estrutural com base no racismo. Nós somos mercadorias e você não costuma abrir espaço para o objeto verbalizar como ele se sente ali. Tem uma larga desconstrução acontecendo, mas basicamente acontece nos lugares mais padrões com mais visibilidade. Enquanto isso, esperemos. E assim, né, gente? Eu termino com esses relatos para mostrar para vocês que todos esses relatos eles vieram depois dos textos que eu escrevi. Quando eu escrevi e falei sobre isso, que agora eu estou transformando aqui num podcast, num episódio, isso não tinha esses relatos das pessoas. Eu tinha outros relatos que falavam isso, outras experiências pessoais que falavam isso em 2020, 21, 22, 23, 24. Está acontecendo até hoje. Até hoje se repetem essas dinâmicas onde as pessoas acabam colocando esse tempo de espera e usam de desculpas totalmente desonestas de falar, por exemplo, eu preciso pensar melhor, eu preciso ter mais cuidado, eu preciso construir com mais calma. Não é verdade necessariamente, meu palpite. Aqui não é verdade necessariamente porque quando a gente olha as outras relações que estão acontecendo ali, com esta mesma pessoa que faz esse enunciado, ela tá ali na relação com a pessoa branca, por exemplo, ou com a pessoa embranquecida, e tá tudo bem. Ela se entrega, ela se joga de cabeça. Ela entra, ela mergulha nessas relações e vive aquilo, de fato, ela vive. Quando é com a pessoa racializada, com a pessoa trans e com pessoas dissidentes, elas inventam desculpas e são desculpas que são socialmente aceitas, né? Desculpas que vão colocar ela nesse lugar de que, não, ela tá fazendo a coisa certa, ela tá sendo transparente, mas nem ela talvez perceba o quanto de racismo institucional, emocional existe nisso tudo. E é essa discussão que eu quero trazer aqui, né? Antes de você abrir a boca e anunciar para uma pessoa racializada, para uma pessoa gorda, para uma pessoa trans, para uma pessoa que carrega em si marcadores sociais da diferença, para pessoas que têm filhos também. Antes de você fazer isso, olhe de onde você está falando. Olhe de onde você parte para poder falar isso e tente, se possível, observar o quanto de privilégio tem envolvido na sua fala, o quanto de embranquecimento tem na sua fala, o quanto de machismo também pode ter na sua fala e tem na maioria das vezes. E não menos importante, né? O quanto de interesse ou desinteresse tem na sua fala.
Às vezes, como diz uma expressão popular, você só não quer soltar o osso. Aquela pessoa é só um osso que você está segurando para um momento de total tédio que você vai enfrentar na sua vida, para um momento de ociosidade. Ai, não tenho nada para fazer, com quem eu posso gastar minha libido, com quem eu posso passar esse tempo inútil. Vai lá e procura, né? Você procura a pessoa que é mais vulnerabilizada, que você sabe que tem mais chance de te receber. E mais do que isso, aquela pessoa que você tem mais certeza de que te deseja de alguma forma, aí você vai lá e trata ela como um bicho, um lixo, uma coisa de migalhas. Observa isso que você está fazendo, o que a gente pode reproduzir, e nós precisamos ter esse cuidado, precisamos ter essa atenção de como que a gente trata os nossos afetos. Pessoas não são objetos descartáveis, não são copos descartáveis que você usa, fica com ele a festa inteira mordendo, rasgando, quebrando, e quando você está indo embora você joga no lixo. Nós temos que entender que pessoas são humanos, são seres que merecem atenção e respeito. E se você não tem interesse, não quer estar junto, comunica. Não invente desculpas. Porque você precisa de um tempo interno para trabalhar suas questões. Todos precisamos, mas não iluda. Por que com um grupo isso acontece e com outro grupo isso não acontece? Será que o problema é a pessoa? Ou o problema é uma construção social do gosto e do desejo que faz você olhar para aquele corpo e taxar aquele corpo como menos desejável, e por isso ele tem que esperar? Por isso ele tem que aguardar a sua decisão interna, enquanto para o branco, para o padrão, para o colocado socialmente como desejável, você não tem nem esses questionamentos. Vamos pensar, né? E para quem pensa que esse episódio é indireta, não é indireta não, ele é direta para as pessoas que estão cometendo isso, para mim, para eu observar a mim mesmo, e para quem está dentro dessa discussão, né? Essa discussão só vai tocar quem tem pele, e a pele passou nesse lugar. Então, se a gente está nisso, vamos ver, desde 2022 que tem um texto falando disso, para mostrar que não é invenção. E tem pessoas comentando, como vocês viram, para mostrar que não é criação. Nós precisamos entender que a não monogamia não é um lugar para a gente construir afetos irresponsáveis. A não monogamia é um lugar para a gente repensar justamente essas práticas de opressão social e ter um cuidado, uma atenção e um respeito maior pela maneira como a gente cria os vínculos, porque na não monogamia as pessoas vão estar ali porque elas querem estar, não porque são obrigadas. Então não use dos seus lugares, não usemos dos nossos lugares de privilégios, caso tenhamos, para prender pessoas. Vamos lidar com essas angústias que a gente tem com sinceridade e honestidade. Você já parou para pensar? É isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Lembrando que vocês podem seguir o meu perfil no Instagram, andreone.medrado, e você também pode seguir no Twitter, que tá andre1medrado. Vocês também podem enviar seus depoimentos, reflexões, críticas e sugestões no link que eu vou deixar aqui na bio, na descrição de cada episódio, de um formulário. Espero por vocês nos próximos episódios. E já não esquece, compartilha esse podcast com alguém que você conhece, avalie esse podcast ali, porque isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e ajuda também na nossa produção de conteúdo. Vejo vocês em breve e um grande beijo e até mais. Você já parou para pensar?